E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e estou de volta aqui no Portal Disparada para mais uma entrevista, levantando mais uma vez um debate em torno daquilo que está sendo proposto por mim na página, se realmente está havendo uma transição do capitalismo para o que está sendo chamado de neofeudalismo. E se isso está acontecendo ou não, como fica a situação do Brasil e dos países da América Latina, de um modo geral, para esclarecer um pouco sobre o tema, e porque é um conhecedor profundo do assunto, eu convidei aqui o líder político Roberto Requião, que já foi governador, senador, prefeito, deputado, enfim, tem uma vida política gigantesca e conhece o Brasil como poucos. Eu costumo chamá-lo de senador, porque foi assim que nacionalmente ele ficou conhecido pela forma enfática como defende a democracia. Então é assim que eu vou mantê-lo, apesar de não ter cargo, é senador sem um cargo no momento, sem ocupação do cargo, mas o senador Roberto Requião, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Wellington, o prazer é meu. Mas mais do que um debate, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo. A evolução das relações de trabalho, a automação, a informatização de muitos setores da economia e como isso repercute na vida das pessoas. Eu estou na linha hoje do Papa Francisco. A economia tem que ser observada e administrada com a visão do amor e da fraternidade entre as pessoas e os povos. Essa visão de que tudo se altera seria até, se você quiser dar um mergulho marxista no processo, por conta da quinta unidade da dialética do camarada Stalin, a constante mutação dos fatores. Ela altera as relações de trabalho, ela vai influir as legislações e tudo mais. Mas isto leva, por exemplo, a propostas do consenso de Washington que defende a feudalização das relações de trabalho, o domínio absoluto do capital financeiro, e sustentada por políticas compensatórias. A política compensatória mãe de todas as políticas seria a renda universal, que aqui no Brasil vem sendo defendida há muito tempo pelo meu amigo Eduardo Suplicy. Mas eu acho que a coisa não é bem assim. Nós temos que pensar a economia vendo a necessidade de progressão do ponto de vista civilizatório, cultural, artístico dos povos, com fraternidade. Então, nós temos que ir um pouco mais devagar, prevendo que essas mudanças vão ocorrer. Como, por exemplo, ocorreu com a Kodak. Você lembra o fenômeno do Kodak? 173 mil trabalhadores, 85% do monopólio mundial da venda de papel fotográfico. E ela iniciou a fotografia digital, mas não pôde acompanhar o desenvolvimento. A Sony saiu na frente e, de repente, a Kodak, da noite para o dia, não tinha mais empregado e não tinha mais monopólio e ninguém mais compra papel de fotografia. Então, foi uma mudança tecnológica que afetou duramente o processo científico da Kodak e os seus trabalhadores que perderam o emprego. Eu acho que nós temos que pensar na perspectiva dos países. Nós temos que ter sempre em vista as mudanças dessa relação de trabalho, a alteração dos fatores, mas nós temos que pensar na felicidade das populações e, à medida do possível, pensar as economias do ponto de vista nacional, que é o que a gente pode fazer, numa progressão mais lenta, com entendimento do futuro, mas sem abandonar populações na mão do domínio feudal do capital financeiro. Senador, foi muito bom o senhor colocar dessa forma, porque nós estamos vendo exatamente o contrário. O acúmulo das riquezas e das fortunas está ainda mais evidente, sobretudo nesse período da pandemia. O acúmulo médio da riqueza em todo o mundo girou em torno de 23% e de aumento, né? Esse número, inclusive, tem sido bastante difundido nas redes sociais. Eu gostaria de saber do senhor se esse debate em torno de nomes
e não de propostas, de projetos, não só no Brasil, que isso parece que no Brasil todo ano é ano de eleição, ninguém discute o país, ninguém discute o que está acontecendo, as pessoas discutem quem vai ser o próximo presidente no dia seguinte a uma eleição, e essa fulanização está matando o debate, o senhor já fez publicações e comentários sobre isso, e como é que nós vamos poder enfrentar essa mudança no sistema se nós não conhecemos o sistema nas suas diferentes nuances? Você só muda uma realidade a partir do momento que você a conhece em profundidade, né? Eu acho que nós estamos vivendo um pouco daquela visão política do faroeste. A cidade está tomada na mão de bandidos, de assaltantes, o povo está desesperado, ninguém tem coragem de reagir. Então aparece o mocinho, 2 pistolas na mão, um saque rápido e resolve o problema. É evidente que não é assim. Nós temos que trabalhar em cima do entendimento da realidade, do conhecimento profundo do que está acontecendo e de um programa, que no caso do Brasil tem que ser um programa sustentável. Eu digo sempre do ponto de vista aristotélico, ato meio, ato eficiente. Não pode ser temerário e abuse com projeções nossas, na nossa visão ideológica, que não se sustentem, mas muito menos covarde, que não mude nada e ceda ao processo. Eu vejo que nós estamos vivendo uma farsa quando discutimos nomes para candidatura presidencial, salvadores da pátria, messias novos. Já não basta-nos o Jair Messias, o malfadado Jair Messias. Vou te dar um exemplo prático do que me horroriza. Eu vejo agora o Partido dos Trabalhadores, e você sabe qual é a minha posição em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu acho que com seus erros e acertos, ele fez a consciência da população brasileira avançar. Pessoas comendo 3 vezes por dia, andando de avião, nunca vão conseguir regredir ao ponto de partida esse avanço do Partido dos Trabalhadores. Uma política muito importante. Mas o Partido dos Trabalhadores hoje está propondo um tema que eu levantei no Senado no meu primeiro mandato. A Estônia e o Brasil são os únicos países do mundo que não cobram dividendo de renda de lucros de capital. Eles dizem, não, a empresa já pagou, então o acionista não tem que pagar coisa alguma. Na Estônia você pode entender isso, né? A Estônia tinha como principal produto o pinho de Riga. E quando a Estônia saiu da esfera soviética, ela resolveu se modernizar e apostou na informatização. E criou essa história que dividendos de capital não eram tributados para atrair capitais do mundo num projeto de ser uma centralidade da informatização, do software no mundo, no planeta Terra. O Brasil foi atrás no governo do Fernando Henrique e o Lula não alterou isso. Bom, mas então, o que eu quero dizer a você é que eu vejo a oposição brasileira dizendo que precisamos tributar as grandes fortunas. Isso, neste quadro, se afigura para mim como uma piada. Tributam as grandes fortunas, mas mantêm a PEC do fim do mundo. O Brasil tem uma limitação de investimento que só não existe o pagamento da tal dívida pública, que é administrada pelos banqueiros que dominam o Banco Central. Então, de repente, isso me afigura uma farsa, uma piada. É claro que eu sou a favor da tributação dos dividendos de capital, mas se você joga esses dividendos sem questionar a utilização deles, nós vamos cobrar impostos dos mais ricos brasileiros para pagar a especulação do mercado financeiro nacional e internacional que ocorre no Brasil. Então, isso se transforma numa farsa. E mesmo algumas pessoas que trabalharam comigo, cito a você o Zé Carlos Assis, ele está agora apostando na renda universal, que é a saída, tem que haver uma renda universal. Claro que a renda universal é uma coisa bacana, mas ela não pode vir sem um projeto nacional que examine essa transição. Cada vez mais o trabalho humano vai ser dispensado pela automação, pela informatização. Então, cada vez mais nós vamos precisar de políticas compensatórias. Mas nós temos que ver esse processo de uma forma que ele não possibilite a hiperinflação do domínio feudal da economia financeira do planeta.
temos que pensar com cuidado nesse processo. Então, precisamos de um projeto nacional e não de salvadores da pátria com 2 pistolas e muita rapidez no saque e no tiro. Pois é, senador Requião é o nosso convidado aqui no Portal Disparada para essa conversa. Estamos debatendo um pouco sobre uma comentada transição entre o capitalismo e o que chamam agora de neofeudalismo. Senador, a propósito da questão do desemprego que o senhor citou agora, e que realmente é alarmante e preocupante, sabemos que em todo o mundo existe esse fenômeno, mas a ingenuidade do capitalismo bom, ela também morre com a sede, não é, dos donos do dinheiro, porque eles não têm piedade do ser humano. As pessoas estão Os donos do dinheiro e a burrice dos administradores públicos. Wellington, se lembra quando começou aquela folia das montadoras de automóvel no Brasil? Sim, sim. Isenções, benefícios fiscais, que foram ampliados pelo PT, pelo... Como era o nome do ministro do Lula? O Mantega, o Guido Mantega, os campeões nacionais e aquilo tudo. Antes daquela época, um dos papas da globalização no mundo, Lester Turow, dizia o seguinte: o mercado de automóveis se esgota nos países mais desenvolvidos. Então, eles precisam do mercado do terceiro mundo, eles precisam do mercado de países em vias de desenvolvimento como o Brasil. É uma tolice dar qualquer vantagem excepcional à indústria automobilística, porque elas teriam que vir de qualquer maneira, como aconteceu com a China. A China hoje tem 58 empresas automobilísticas chinesas, 18 estrangeiras. As estrangeiras que chegaram à China chegaram com o compromisso de transferência de tecnologia e com uma participação pesada do capital chinês que comanda as suas direções, os seus investimentos e a sua política. No Brasil, não, nós estamos na mão dessa gente. Então, hoje, o país se assusta com a saída da Ford. Está saindo a Ford do Brasil, está indo para a Argentina, né? Ela resolveu ir para esse país que está governado por um comunista, segundo o bolsonarismo. A Mercedes fechou, a Audi, se não me engano, está cessando a produção de automóveis em Santa Catarina, e empresas como a L'Oréal estão fechadas e muitas outras estão fechando. É claro que aproveitaram-se do que queriam. Lembra quando Olívio Dutra se recusou a dar vantagens absurdas porque as empresas gaúchas não tinham? E eles foram para a Bahia com vantagens absolutamente incríveis dadas pelo ACM. Agora, primeira crise, estão indo embora. Mas não é só por isso que estão indo embora. Voltamos ao início da sua indagação. São os fatores de produção que estão mudando. A Ford não tem um carro competitivo no Brasil. Tem a Ranger, que agora, ou até agora já era produzida na Argentina, se não me engano. Posso estar enganado. E não tem mercado para esses carros. São carros de segunda linha, tecnologicamente ultrapassados, ela não conseguiu avançar. E atrás dela vem a ameaça do motor elétrico. O motor elétrico tem 20 peças móveis. O motor elétrico, se tiver um problema, ele pode ser retirado do carro em 10 minutos, substituído por outro, enquanto vai para uma central examinar o que falhou no motor elétrico retirado. O motor a explosão tem lá, sei que, 200 peças, 2.000 peças móveis. Então, eles estão sendo acuados também pelo avanço tecnológico dos veículos. Mas, por outro lado, por absoluta ausência de um governo brasileiro que pense no país, nos empregos e tudo mais. Senador. Então, nós temos que encarar desta forma. Mas eu acho que o Brasil devia ter um projeto nacional e acabar com essa lenda da globalização. A indústria automobilística hoje não é brasileira, nem norte-americana, ela é globalizada. Eu tenho um Audi. Outro dia eu tentei comprar umas peças que estavam custando caríssima aqui, eu importei. Importei da Áustria. Um disco de freio e um amortecedor esportivo. Então, essas peças são fabricadas no mundo e montadas em algum lugar. E desta forma eles entram e saem. Outra coisa maluca é a facilidade com que o capital entra e sai do Brasil. Especula, é o capital de motel, né? Chega no fim da tarde e sai pela manhã.
depois de ter conseguido os benefícios que pretendeu. Nós precisamos de um projeto que contém entrada e saída de capital, que cuide mais do câmbio segundo os interesses nacionais. E não é difícil esse projeto. Você fala no que está chegando aí como novidade, não é? Que é a mudança das relações de trabalho. Eu vou um pouco atrás. Eu vou à política do Hjalmar Schacht, na Alemanha, a nova política alemã, que pegou e reduziu da noite para o dia o juro dado à dívida pública, aos investidores da dívida pública alemã, a zero, e disse para eles, se vocês investirem agora em empresas que, junto com o Estado, estão providenciando a recuperação e a reconstrução da infraestrutura alemã, nós garantimos um lucro de 4,5% ao ano. Tirou da especulação financeira e jogou de uma forma que, em 6 meses, o desemprego tinha acabado na Alemanha. Nós temos que tirar o capital financeiro da ciranda dos bancos, da rolagem das dívidas, e principalmente da criminosa dívida pública, e jogar na produção, obrigar essa gente a produzir. A Alemanha fez isso, lançando aquela moeda MEFO, né? Uma moeda não moeda, era uma garantia do Estado para investimentos nos projetos de reconstrução do país. Nós temos que dar uma olhada nos Estados Unidos. Você veja, eu falava com você agora há pouco, eu não sei se estavam gravando já ou não, na Alemanha, que reduz para 30 horas a carga horária do setor informatizado, bancário, por exemplo. Mesma coisa no Japão. Os Estados Unidos fez isso, por sugestão do Henry Ford, lá no novo pacto, no New Deal. Reduzir por lei a carga horária e por lei aumentar o salário para recompor a capacidade e o poder de consumo do país e fazer girar a economia. Agora, é evidente que quando o desemprego vem por conta da robotização, a diminuição da carga horária não gera necessariamente novos empregos. Ela está simplesmente retirando. Daí a política compensatória tem que existir. E vai na linha que você colocou, que é uma linha muito interessante, a universalização da renda única. Para a população toda. Isso, tese inclusive... do Suplicy e de muita gente. Isso, mas a tese sem deixar de do... perceber Sim. que é uma medida suassória para a contenção da revolta popular proposta pelo consenso de Washington. Exatamente. Eu não digo que não seja paliativo, né, o senador? É paliativo. Não podemos ver essa, como o senhor mesmo falou, não podemos ver isso como uma solução para o problema, porque o problema é muito maior. E aí, dando sequência a essa conversa aqui, se o modo de produção mudou e a especulação financeira... Não mudou ainda. Há uma perspectiva de mudança profunda. Nós não podemos encarar isso como uma realidade atual, completa, agora, aqui e agora. Mas vai mudar. Sim, mas está mudando. Preparar para isso. Estamos vivendo a transição. Tem pessoas que precisam comer, que precisam trabalhar, precisam ser educadas em boas escolas. A ciência tem que ser desenvolvida em outros países, não está centralizada num só, no domínio e apropriada, essa mais-valia tecnológica do mundo, apropriada pelo capital financeiro de uma forma abrupta e absurda. Mas esse capital financeiro está transformando o Brasil num terreno de exploração. Como é que nós podemos mudar essa realidade? O Brasil é um país interessantíssimo. Eu escrevi, junto com alguns amigos, uma proposta de desenvolvimento sustentável, sem exageros, e eu iniciava a proposta dizendo como se formou o Brasil. Nós somos, eu e você e todos nós, filhos de negros, de índios, de portugueses, de espanhóis e de povos do mundo inteiro. É uma amálgama que, no processo civilizatório, está se transformando num povo de verdade, com o domínio da terra, da sua economia e de tudo mais. Então, nós temos que apostar nesse processo de construção da nação. Nós estamos em processo ainda, mas nós temos um território único, nós temos uma língua única, nós não falamos dialetos nesse espaço maravilhoso que é alguns sotaques, o gaúcho, o paranaense mais fechado, o carioquês, mas nós não falamos dialetos, nós nos entendemos na mesma língua e temos o domínio do nosso território. Agora, qual é o jogo que se faz no Brasil? Autorizar a venda de terras para exploração mineral e agrícola sem limite para estrangeiros. É a proposta
do tal governo Bolsonaro. Você veja, e a entrada e saída de capitais livremente, o liberalismo econômico, a desindustrialização que nós estamos vindo caminhando de forma brutal. Em 1980, Wellington, industrialmente o Brasil produzia mais do que os tigres asiáticos. Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Nós paramos com a Guerra Fria, com a submissão geopolítica aos interesses norte-americanos. E o Brasil, que está sendo construído, é um país pujante e grande demais para não ter um projeto próprio, respeitando os outros países, respeitando a associação da China com a Rússia, respeitando os Estados Unidos, mas sendo respeitado, nós estamos sendo transformados numa zona sem nenhum princípio nacional, sem nenhum amor que se traduz na fraternidade entre os povos no mesmo espaço. Nós estamos sendo acanalhados pela política do liberalismo econômico e pela boçalidade absoluta do Guedes. Agora, não me chame de maniqueísta. Isso não começou com o Guedes. Isso teve início lá atrás, nos anos 80, com a Guerra Fria, e com ministros, depois como Guido Mantega, Meirelles, Joaquim Levy, Nelson Barbosa. O Guedes acelerou o processo, eu tenho insistido. O Guedes é como o Rubinho Barrichello correndo com o Ayrton Senna. Eles correm na mesma pista. O Barrichello corre devagar. O Guedes corre mais rápido, mas na mesma pista. Esse erro vem de muito tempo, o que não desmerece o que o PT fez para o Brasil com a sensibilidade social e política do Lula. Mas nós temos que analisar os erros para não repeti-los, louvar os acertos, mas entender que nós precisamos de um projeto diferente, que essa social-democracia, que foi a escola do Lula, que se formou em boa parte na Alemanha, tempo que andou por lá, foi uma evolução no Brasil, mas não é um projeto nacional e nós não devemos procurar um mocinho com duas pistolas prateadas. Pois é, senador Requião, eu gostaria de antecipadamente agradecer a sua entrevista e peço aqui, para encerrarmos esse nosso encontro, que o senhor sintetize os caminhos que considera ideais para que o Brasil possa sair desse cenário de exploração, especulação financeira, desemprego, de degradação do Estado social, de fim dos direitos trabalhistas, de pré-escravatura, né? Já estamos vivendo isso de diversas maneiras. Então, o que fazer? Qual seria o impacto político que poderia transformar e dar um freio, pelo menos, nessa rápida degradação que estamos testemunhando? O freio é o impeachment do Bolsonaro e a remoção do Guedes e da política liberal no Brasil. Não quero me descer em detalhes para não me perder como o Ciro faz algumas vezes. Nós precisamos do resgate da soberania brasileira, um referendo revogatório anulando todas as entregas de empresas estratégicas. Nós precisamos restabelecer a democracia com a liberdade de comunicação que não existe mais. Nós precisamos da valorização do trabalho do homem e a geração rápida de uma quantidade brutal de empregos. Temos que nos inspirar na política do Hjalmar Schacht, Horace Greeley Hjalmar Schacht, que foi um dos gestores da economia do Hindenburgo na Alemanha, depois passou pelo Hitler e deu, desgraçadamente, condição do Hitler viabilizar aquela loucura com o desenvolvimento da indústria armamentista que se transformou na boçalidade maior do mundo hoje. Mas nós temos que viabilizar a valorização do trabalho, a geração de emprego, a democratização. Como dizia o Guerreiro Ramos, nós não podemos imaginar que vamos desmontar essa estrutura montada ao longo de décadas no Brasil da noite para o dia. Mas nós temos que criar um espaço democrático que viabilize, através da discussão da democracia e das eleições periódicas, a democratização e o avanço conforme o entendimento de um povo brasileiro informado. Eu acho que a coisa não é tão difícil. Acabar com
a PEC do teto, que não tem investimento, tributar o grande capital, mas não tributar o capital brasileiro para pagar os especuladores. Senão, nós tributamos o grande capital brasileiro, desarmamos a capacidade de investimento deles e deixamos-os de fora com liberdade total e ainda com as isenções de investimentos que foram dadas até agora a empresas estrangeiras, que foram pelo Fernando Henrique equiparadas às nacionais. É a teoria da dependência que é um fracasso, é uma bobagem. Agora, não adianta ficar dizendo desaforo e batendo em todo mundo. Erros devem ser corrigidos. Nós temos que viabilizar um projeto novo, projeto de transição para devolver à democracia, o respeito ao trabalho e a soberania ao Brasil. Não vou descer para vocês com projetos específicos, porque nós não íamos terminar no tempo que você tem e nem acompanhariam os nossos espectadores o que estamos dizendo. Eu agradeço ao senhor por mais uma entrevista e, obviamente, já fica aqui o convite para novos encontros. Desejo que essa sua disciplina durante esse período da pandemia seja mantida para que possamos tê-lo por muito tempo aqui entre a gente, porque é uma realidade a questão da Covid-19 que tem sido negligenciada por muitas pessoas e eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, porque eu sei o quanto o senhor levou a sério e tem levado a sério esse tema. Eu acompanho, eu sou seu seguidor nas redes sociais e acompanho as suas publicações. Então, quero aqui, desde logo, dizer que o senhor tem sido um exemplo muito positivo nesse aspecto da disciplina e negando o negacionismo, né? Porque negar o negacionismo hoje no Brasil já é uma unidade dialética, a negação da negação. Exatamente isso. É o que valoriza os Estados Unidos, que está uma merda, mas que no espaço relativamente positivo da democracia ele nega a sua própria negação como produção intelectual no mundo. Mas, Wellington, essa madrugada morreu o Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia e meu amigo pessoal há muito tempo. No meu primeiro mandato no Senado, o Maguito era meu vizinho de porta, num daqueles apartamentos funcionais dos edifícios que o Senado oferece aos senadores para ficarem em Brasília. Então, as pessoas estão morrendo ao redor da gente e o governo não percebe isso. Continua falando em vacina no dia D, na hora H, não é? Sem especificar nada, desmoralizando uma vacina, desmoralizando outra. É uma coisa simplesmente inexplicável. Por isso eu digo para você, qual é o projeto para melhorar o Brasil, o mais urgente? Tirar o Bolsonaro do governo, acabar com o liberalismo econômico, mesmo que fique o Mourão. Eu não simpatizo nada com o Mourão, mas seguramente ele não será tão imbecil quanto o Guedes. Embora o Tarso Genro, numa entrevista que eu vi outro dia, me assustou. Ele disse, como é que você pode acreditar no Exército Brasileiro quando um oficial tríplice coroado, um general como o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, diz que a Terra pode ser plana, porque não se provou o contrário até agora. Nós estamos vivendo uma situação extrema e crítica, mas o caminho é tirar o Bolsonaro e o liberalismo econômico. Não é o Bolsonaro, é tirar do caminho o fundamentalismo imbecil, que ele se valeu para se eleger, e a boçalidade absoluta, que é um liberalismo econômico, que não vai funcionar no mundo, que está provocando guerras absurdas, loucuras totais. Você deve ter acompanhado esta manhã os bombardeios, supostos bombardeios israelenses na Síria. 50 ataques aéreos. Não tem mais sentido isso. É exatamente isso. Muito obrigado ao líder político, ex-senador Roberto Requião, e espero tê-lo aqui no Portal Disparada em novas conversas o mais breve possível. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Ex-senador, atualmente desempregado, e aposentado com R$ 2.872 por mês no INSS, porque não participo das pensões públicas e morais que existem no Brasil. Um abraço, Wellington. Um grande abraço, então. Vamos fazer live e acionar, então, aquele superchat para angariar aí fundos para melhorar essa renda de aposentado do ex-senador Roberto Requião. Eu quero ir para a Suíça e morar numa casa porreta como a tua. Não, mas eu moro na Suécia. Não, mas as pessoas confundem muito Suíça com Suécia,
parecem os nomes, mas a Suíça é a terra do chocolate e do paraíso financeiro. Aqui é um lugar do gelo mesmo. Eu só lembro aqui da Suécia o Bar do Gelo e dos aviões Gripen. Dos aviões Gripen. Isso, um grande abraço, então. Valeu, Wellington. Vou trabalhar agora. Assar uma sorte. costela. Um abração. Ok, guarda um pedaço aí na geladeira. Um abraço, tchau.